Eu estava aqui pensando, né? Vou fazer uma revisão simplificada, bem enxuta, sobre criminologia, mas focadas assim para provas policiais, certo? Baseado no meu resumo, né? No resumo que eu fiz e que eu estudo para as provas. Então vamos começar pelo começo, sobre conceitos, objetos e características. Então é importante mencionar que a criminologia ela é um nome dado, né, a um complexo de temas que são estudados. Por exemplo, o estudo de explicação da infração penal, os meios formais e informais que a sociedade utiliza para combater o crime, a natureza da postura da vítima e etc. Então, é importante mencionar que a primeira pessoa, né, o primeiro indivíduo, o primeiro estudioso, na verdade, que mencionou o nome criminologia foi Paul Torbinati. Paul é tipo Paulo, só que não sei de que origem é esse nome, é Paul, P-A-U-L, Torbinati. Ele foi o primeiro a mencionar criminologia. Só que esse termo criminologia só ficou conhecido internacionalmente através de Rafael Garofalo, certo? Aí você tem que saber quem foi o primeiro a usar o termo Paul Torbinati e quem foi que fez ele ficar conhecido internacionalmente, Rafael Garofalo. Vamos agora mais para as características do direito penal, ou do direito penal da criminologia. No Brasil, ela é considerada predominantemente uma disciplina autônoma, ou seja, ela tem objeto próprio, tem meios de estudo próprio, instrumentos próprios, certo, pessoal? E aí ela também é considerada interdisciplinar, ou seja, ela tem uma relação, ela se relaciona, interrelaciona com outras matérias, certo? Ela não é dependente de uma matéria, mas ela meio que conversa com outras matérias. Ela usa do método empírico e indutivo, certo? Você pode usar um mnemônico, né, chamado não, na verdade eu que inventei. Tudo começa com I. Ela é uma ciência interdisciplinar, ela é indutiva e empírica, a gente sabe que é com E, mas você falando empírica, dá pra você botar com o E como se fosse um I, empírica, certo? Você bota tudo que começa com I, pra você não confundir, né, com dedutivo, certo, pessoal? Porque é indutivo, é interdisciplinar e é empírica. Você sabe qual é considerado um marco científico da criminologia? Então, o marco científico da criminologia é considerada a obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. César Lombroso. Cuidado para vocês não confundirem com Beccaria, certo, gente? Eu já acabei confundindo, já me passei, mas é Lombroso, certo? Importante a gente saber que no método criminológico, né, os fatos se sobrepõem a elementos subjetivos. Então aqui a gente foca nos fatos, foca no indivíduo para o geral e não do geral para o individual, certo? Indivíduo, eu estudo da minha pessoa, do meu crime, da minha propensão ao crime para o geral. Então você se vale dos fatos, primeiramente as circunstâncias subjetivas, certo, pessoal? Aí você pode perguntar, e a criminologia? Quais são os objetos da criminologia? A criminologia tem como objeto o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Lembrando que ela é uma ciência do ser, já que ela é voltada para fatos concretos, né? Fatos que ocorreram, e não do dever ser, como no direito penal, que é para algo que deveria ser, ali faltado na norma, certo? Aqui é nos fatos, então é a ciência do ser. Vamos fazer tipo uma tabelinha: criminologia, direito penal e política criminal, né? A criminologia, como eu já disse, ela é uma ciência empírica, interdisciplinar e indutiva, né? Que tem por objeto o estudo do crime e do criminoso, da vítima e do controle social, certo? Ela é uma ciência do ser, porque estuda os fatos, e os fatos são visíveis no mundo real, certo, pessoal? E ela estuda o crime enquanto fato. Você vai ver, estuda a criminologia, estuda o crime enquanto fato. Nós temos agora o direito penal, que é uma ciência, né? É uma disciplina autônoma também, só que ela é interdisciplinar também, só que aqui ela é dedutiva, certo, pessoal? Ela é normativa e abstrata. Ela é uma ciência do dever ser, estuda ali na norma o que deve ser, e não o que de fato é, certo? E ela estuda o crime enquanto norma. E a política criminal, ela vai oferecer diretrizes e soluções práticas, né, para o enfrentamento da criminalidade. Então, ela na verdade, o crime para ela é analisado enquanto valor. Agora vamos explicar rapidamente os objetos, certo? De forma diferenciada. Primeiro vamos entrar com o delito. O delito, né, o crime, ele é tido como um problema social, um fenômeno comunitário, certo, pessoal? Que é
é a violação das normas, né, do ordenamento jurídico em um determinado país, em um determinado estado, em um determinado tempo. E existem 4 critérios para que você possa criminalizar, na verdade, considerar, né, uma conduta como criminosa. Então, tem a incidência massiva, né, na população, incidência aflitiva do fato, persistência espaço-temporal, né, do crime e inequívoco consenso a respeito da criminalização da conduta. Aí você pode falar, incidência massiva na população, o que é isso? É uma conduta que ela não é, como eu posso dizer, esporádica. Ela é uma conduta que vem se perpetuando, certo, pessoal? Incidência aflitiva, ela tem que gerar prejuízos, causar danos a terceiros e à sociedade. Persistência espaço-temporal não pode ser uma conduta praticada aqui e acabou. É uma conduta que vem se perpetuando, certo, pessoal? É uma conduta que se perpetua ao longo do tempo. Inequívoco consenso é uma noção geral de que aquela conduta deve ser criminalizada. Agora nós vamos falar um pouco sobre o criminoso. E aqui a gente tem algumas 5 teorias, né, mais assim comentadas, mais conhecidas, que visa definir criminoso. Então temos a clássica, a positivista, a correcionalista, a crítica ou marxista e a atual, a escola atual. São basicamente 5. A escola clássica, que é a mais antiga, que deu origem ali ao estudo da criminologia, ela entende o indivíduo como uma pessoa que fez mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. Ele escolheu cometer o crime. E para essa teoria, o crime é considerado um ente jurídico, certo, pessoal? E ela usava o método abstrato, o dedutivo, certo? Um dos seus maiores expoentes foi Carrara. Aí a gente entra na positivista, que um dos maiores expoentes é César Lombroso, com o determinismo biológico. Aqui, o criminoso ele é considerado, na verdade, o crime é considerado como uma patologia, como se a pessoa nascesse com uma doença. Então, temos o determinismo biológico, que é esse, né, que a pessoa nasce com aquele meio que é a doença do crime, que é o César Lombroso é adepto dessa teoria, e também temos o determinismo social, que você vai aprender a conduta criminosa, certo, pessoal? Temos também a escola correcionalista. Desculpa minha voz, porque eu estou meio doente. O criminoso é considerado uma pessoa incapaz, um ser inferior que precisa de intervenção. A escola crítica ou marxista, ela considera o criminoso como a vítima, uma vítima, certo, das estruturas sociais e econômicas. E aí, para a escola crítica, a sociedade é que é responsável pelo crime. E por fim, na escola atual, o criminoso é considerado como, na verdade, não é um criminoso. O crime ele é considerado normal, uma coisa normal, certo? Acontece em todo lugar, em todo tempo. O que seria normal era a ausência de crime. E aqui o indivíduo ele poderia praticar o crime por diversos motivos. Não é que quer dizer que cometer crime é normal, mas é um acontecimento que é natural em uma sociedade. Agora vamos falar um pouco sobre a vítima. A vítima é a pessoa que sofreu a conduta criminosa, que teve o seu bem ou a si próprio prejudicado pela conduta do criminoso. Só que aí nós temos também outras percepções de vítima, que são aquelas pessoas que estão relacionadas intimamente à vítima e sofrem também com os efeitos do crime. Há uma evolução histórica no estudo da vitimologia, né? Primeiro nós temos a fase da Idade de Ouro, que é a lei dos primórdios, né, da civilização até o fim da Idade Média, onde se destaca a vingança privada, aquele famoso olho por olho, tempo por dentro, né, e a autotutela. Aqui a vítima era muito valorizada. Depois nós temos a segunda fase, que é a neutralização da vítima, que é ali quando o poder estatal, né, ele assume a responsabilidade do processo penal. Então a vítima era meio que deixada de lado. E temos a terceira fase, né, que é a revalorização da vítima, que se dá com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e é quando aparecem os primeiros estudos sobre a vitimologia. Lembrando que a gente tem 4 tipos de vitimização. A primeira vitimização, que é a primária. Vitimização primária ocorre, é decorrente dos danos causados à pessoa pela prática do crime. Temos a vitimização secundária, que é, na verdade, né, chamada de revitimização também, violência institucional. É quando a vítima ela sofre preconceito, é desconsiderada pelas instâncias do poder, né? Então, é uma violência institucional.
Temos a vitimização terciária, que ela resulta da falta de amparo de órgãos públicos e da sociedade. E temos a vitimização quaternária, que é o sofrimento, não é sofrimento, não, gente. São os impactos negativos que são produzidos, né, pelos veículos sociais e redes sociais. Tá? É a sensação de medo que atinge as pessoas ali pela divulgação da criminalidade, etc. E temos também a vitimização indireta, que é o sofrimento suportado por pessoas intimamente relacionadas com a vítima. E temos a revitimização, heterovitimização, que é a autorrecriminação da vítima. Ela pensa que o crime foi cometido por culpa dela. Nós temos agora, mudando de assunto agora, é o controle social, já a gente sai da vítima, certo? O controle social ele pode ser entendido como um conjunto de mecanismos utilizados, né, pela sociedade para submeter o indivíduo às normas e ao modelo ali previsto para a sociedade, certo? Nós temos aqui o controle social formal e informal. O social informal é considerado de maior amplitude, ele visa medidas de longa e média duração, né, que eles vão atacar a raiz do problema criminal, que é tanto educação, saúde, a família, a escola, a igreja, certo, pessoal? É ali a sociedade em si. Já o controle formal fala das instâncias do poder. Temos aqui a primeira seleção, que vai ser a polícia, a segunda o Ministério Público, a terceira o Poder Judiciário. Importante mencionar que o controle formal ele atua de forma discriminatória e também de forma seletiva na maior parte do tempo. Discriminatória e seletiva na maior parte do tempo. Então ele pune mais determinados indivíduos, como pessoas pretas, como pessoas pobres, entendeu? Vamos agora falar um pouco sobre prevenções. Temos a prevenção primária, secundária e terciária. A primária, como eu falei, é aquela que atinge a raiz do conflito criminal, né? Elas são medidas de longa e média duração, que elas focam em educação, saúde, esportes, certo? A prevenção secundária é a atuação mais rígida da polícia em zonas quentes de criminalidade, ou seja, nas zonas onde ocorrem muitos crimes, certo? E a terciária ela é voltada para o recurso, para a sua reeducação e reinserção e visar impedir a reincidência de novos crimes, né? Que é ressocializar o preso. Então, a terceira ela é diretamente ligada ao recluso, ao detento. A primária, ela visa educação, saúde, escola, certo? E a secundária, ela visa atuar a polícia de forma mais efetiva em lugares que ocorrem muitos crimes. Nós temos também, agora, vamos entrar, na verdade, nas estatísticas criminais. Temos as estatísticas, né, da criminalidade real, que são os crimes que efetivamente acontecem, são todos os crimes que acontecem. E temos a criminalidade revelada, registrada ou aparente, que são aquelas que a polícia, o Poder Judiciário, toma conhecimento. E nós temos aqui um importante estudo chamado cifra negra, que são aqueles crimes que não chegam ao conhecimento da autoridade policial e do Poder Judiciário, certo, pessoal? Então, vou falar para você de algumas cifras. A cifra negra eu já falei, que são aqueles que a porcentagem dos crimes que não são tomados conhecimento, né, a partir nem pela polícia, nem pelo Poder Judiciário, nem pelo Ministério Público. Não tem conhecimento. A cifra amarela, que são aqueles crimes cometidos por funcionários públicos e que a pessoa, em razão de ter medo, né, de uma represária, ele não leva a conhecimento da autoridade policial, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Cifra verde dizem a respeito, na verdade, dos crimes cometidos contra o meio ambiente e também não são de conhecimento, né, das instâncias do poder. Tem a cifra dourada, que é bem famosa, né, e se refere à criminalidade praticada pelas classes predominantemente abastadas, ou seja, pessoas que têm uma condição, na verdade, são de uma classe privilegiada. Temos as cifras cinzas, que são os crimes que, apesar de chegarem, né, à ciência do poder estatal, eles não são levados a fim, não chegar a parte do processo, às vezes se resolve antes, certo? Sem as cifras rosas, que são os crimes com viés homofóbicos, e as cifras azuis, que são os crimes, né, os pequenos crimes comuns praticados por pessoas economicamente pobres, menos, né, que não tem muitas condições financeiras. Agora vamos falar um pouco sobre o crime organizado. Temos dois tipos: a organização criminosa empresarial e a organização criminosa mafiosa. A empresarial basicamente é o quê? Uma empresa, né, uma estrutura empresarial em que sua atividade é predominantemente ilícita e visando o lucro dos sócios. Aqui você não se vale prioritariamente de intimidação e coação, certo, pessoal?
Já na organização mafiosa, não. Ela é conhecida como a atividade em si, né, que busca vantagens ilícitas, cometer ilícitos através de coação, violência, certo? E ela é predominante baseada nisso, diferentemente da empresarial, que é só uma empresa que visa o lucro dos sócios, independentemente do uso desse tipo de violência. Na mafiosa não, a base dela é cometer crimes baseados em violência, coação, fraude, etc. Agora, quanto à classificação de criminosos, é mais complicado eu poder falar aqui para vocês. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha aí no material de vocês. Mas eu falo um pouco sobre a de César Lombroso, que é a que eu considero que é mais cobrada, né? Ele define, né, criminoso na a pessoa que nasce com a patologia, né? Ele já nasce como um criminoso. Tem criminosos loucos, que são aqueles que devem permanecer internados. Tem os de paixão, que cometem o crime por um impulso, uma emoção. E tem os de ocasião, que são aqueles que se valem de uma ocasião. Eu achei isso aqui, eu vou roubar porque ninguém tá vendo, certo? Temos também a de Garófalo e também temos a de Henrico Ferri. Mas aí eu sugiro que vocês leiam melhor o material, certo, gente? Agora vamos entrar em outro objeto, que é a reação social, tá certo? Toda conduta criminosa, ela acaba gerando, obviamente, uma reação estatal, né? Equivalente ou proporcional à conduta. Há 3 modelos, né, de reação social ou sistemas, né, que visam, como é que eu posso dizer? Punir o indivíduo. Temos o modelo dissuasório, o modelo ressocializador e o modelo restaurador. O dissuasório, ele visa primariamente, né, ter como objeto primário, na verdade é o único, né, a punição, que é a retribuição, né, em razão da prática do crime. Então, ele só visa a retribuição, a punição pela prática do crime. O ressocializador, ele além da punição, ele também visa ressocializar, ou seja, reinserir o indivíduo na sociedade para que ele não pratique novos crimes. E temos agora um modelo mais novo, né, chamado restaurador, que visa aqui uma composição de interesse entre os indivíduos, né? Tem como objetivo a reeducação do infrator e assistência à vítima e o controle social afetado pelo crime. Aí aqui é interessante a gente falar um pouco sobre as teorias da pena, né, que tem relação com a prevenção criminal. Nós temos 3 tipos: a absoluta, a relativa e a mista. A absoluta, a sua função única, ela é retribuir o mal causado pelo agente, né, através da sanção penal. Então, ele tem como objeto a punição. A relativa, ela se divide em geral e particular, certo? A geral visa a vitimização a todos e a particular é mais focada em intimidar a pessoa que cometeu o crime. E a unificadora é ela que une tanto a absoluta como a relativa, né? Ela meio que une as duas correntes. Então, a prevenção geral negativa, ela é voltada para a sociedade, né, impedir novos crimes. E a prevenção geral positiva, ela quer reforçar a fidelidade à ordem social e ao sistema que as pessoas pertencem. A especial negativa, ela visa a eliminação, a neutralização do delinquente, enquanto a particular especial positiva, ela visa o quê? A reeducação da pessoa que cometeu o crime. Agora vamos falar um pouquinho sobre as criminologias, algumas teorias, né? Na verdade são correntes, né? A feminista, tem a racial, tem a queer, certo? E tem a verde. A feminista, ela nasceu ali por volta da década de 70, certo? Como uma forma de reação ao funcionamento sexista do sistema penal e as violências sofridas pelas mulheres. Então, essa teoria ela surgiu para combater esse sistema penal voltado ao homem, né? E incluir também a mulher e combater esse sexismo que estava ali presente e as violências sofridas pelas mulheres, certo, pessoal? E também aqui nós temos as mulheres como vítima, né? Um fator determinante de várias violências. A queer, ela nasceu ali nas décadas no final dos anos 80, certo? Dialogando, né, fortemente com as teorias feministas, certo? E ela visa desconstruir a hierarquia entre hétero e homossexualidade, né? E a lógica binária de heteronormatividade. Temos a racial, né, que contesta, né, alega que o sistema penal ela visa punir, né, desproporcionalmente pessoas pobres e negras. Temos a criminologia verde, né, em que o foco principal é os danos ambientais, que muitas vezes são deixados de lado. E temos a criminologia clínica, que ela visa uma compreensão do criminoso em um nível individual e profundo. Ou seja, ela busca não apenas entender a motivação do crime, mas também prever comportamentos futuros, certo? Já chegando ao fim dessa nossa explicação, vamos falar um pouco sobre as escolas
criminológicas do crime, tá certo? Nós temos as teorias do consenso e temos as teorias do conflito, certo? Eu sugiro que você decore prioritariamente as do conflito, que são só duas, que é a Labelle Approach, o etiquetamento, e a crítica. Na do consenso são 4, se eu não me engano, a Escola de Chicago, Anomia, Associação Diferencial e Subcultura Delinquente. Então é mais fácil decorar do conflito. O que não for conflito é do consenso. O conflito é a Labelle Approach e teoria crítica, certo, pessoal? Vamos começar com a Escola de Chicago, certo? Que é uma teoria do consenso, também chamada de ecologia criminal, ou teoria da desorganização social, né? Que deu origem à criminologia ambiental. Ela analisa a influência do meio ambiente no fenômeno delitivo, ou seja, para ela a cidade, ela produz a criminalidade, certo, pessoal? Então, ela baseia-se no estudo da violência da cidade. Ela distribui a cidade em bairros, certo? Quando as mais próximas do centro sofrem mais com criminalidade do que as mais distantes, certo? Para ela é a cidade que produz a delinquência. Acabou. É dentro dessa teoria que surge a tolerância zero e a law and order, né? Que é baseada numa vertente ecológica. E ela acrescenta aqui uma atividade policial de rigor. Ela visa punir delitos pequenos, com gravidade, para que se evite delitos grandes. A teoria da associação diferencial, ela tem como um objeto, né? Ela diz, na verdade, que o crime ele é um processo de aprendizado. Você pode aprender os comportamentos desviantes a partir de onde você está inserido. Então, ela diz que o criminoso, ele não nasce criminoso, ele aprende a ser criminoso, certo? É um conhecimento adquirido. Temos também a teoria da anomia. Anomia quer dizer que não há norma, certo, pessoal? A situação de ausência de normas sociais gera a criminalidade. Temos a teoria da anomia por Emile Durkheim e temos a teoria da anomia por Robert Mead. Para Emile Durkheim, a teoria se assenta na ausência ou desintegração de normas que governam as relações sociais. Então, os crimes são cometidos em razão da ausência de uma norma ou das normas que existiam não mais surtirem efeitos. E temos a teoria da anomia de Robert Merton, que ela enfatiza o desalinhamento entre os objetivos culturais e os meios sociais. Tá, pessoal? Há também a teoria da subcultura delinquente, certo? Que tem um foco especial ali em gangues juvenis e suas subculturas específicas, né? E essa teoria sustenta a existência de uma sociedade pluralista em que diversos grupos podem cometer crimes, certo? Porque eles têm diversos sistemas de valores divergentes e etc. Agora, as teorias do conflito têm a Labelle Approach e a teoria crítica. A Labelle Approach, também chamada de etiquetamento, rotulação, reação social, ela não foca assim, em si no crime, ela foca na reação social, né? Ela defende que a criminalidade ela é resultado de um processo social de interação seletivo e discriminatório. E, por fim, a teoria crítica, ou teoria radical, nova criminologia, né? Ela entende o crime como consequência, né, do capitalismo e da dominação das classes privilegiadas. Por fim, eu vou falar um pouco sobre algumas síndromes vitimológicas, né? Tem a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima ela desenvolve uma simpatia pelo agressor. Temos a de Londres, né, que ela confronta, ela quer combater o criminoso, a de Lima, quando a vítima, na verdade, quando o agressor, né, desenvolve uma simpatia pela vítima. Tem a de Mulher de Potifar, que é quando mulheres, né, acusam homens de crimes sexuais que não existiram. De Oslo, quando a vítima se sente culpada e merecedora do crime. E a síndrome da mulher maltratada, que é quando uma mulher que é agredida constantemente e ela acaba revidando. Enfim, foi esse o meu resumo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma coisa a acrescentar também. Até mais, pessoal!